A paz, amados, mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar do nosso assunto da escola dominical. Que nesse domingo vamos ter uma lição muito maravilhosa, que é a lição de número 11. E eu quero dizer para você, como base de orientação, não deixe de ler as orientações pedagógicas, os objetivos da lição, que é muito importante, vai abrir a sua mente para você entender. Logo após também tem aqui uma orientação para você começar a aula. Isso aqui você pode extrair alguns conhecimentos para dar um início na sua lição da escola dominical. Então eu quero trazer aqui umas orientações iniciais para você anotar, que é de extrema fundamentalidade para a sua exposição na sua aula. A primeira delas, ela vai servir como base para toda a sua aula. O primeiro delas é que você deve cumprimentar os seus alunos de forma tranquila, para que eles se sintam seguros, que eles possam sentir segurança no professor. Também não esqueça de perguntar sempre quantos dos seus alunos leram a revista, a lição no decorrer da semana. Isso aí vai ser um termômetro para que você possa saber com que tipo de aluno você está lidando, né? Aquele que lê a revista, que estuda, ele é um desafio para o professor. E também sempre mostrando o quanto é importante para o acompanhamento da aula que vai ser ministrada. E depois eu coloquei aqui um quebra-gelo para você quebrar o gelo do início da abertura da lição, que você possa perguntar para eles quantos já imitaram ou gostam de imitar alguém. Existe alguém que gosta de imitar um artista, um desenho, alguma coisa, algum personagem? Isso aí é importante. Aí você abre um espaço para eles fazer essa demonstração, se eles quiserem, né? Porque de repente podem estar tímidos, mas sempre tem alguém que gosta de mostrar o que sabe, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a lição ela vai falar justamente sobre imitar a Cristo, ser imitador de Deus, né? Ser um imitador quer dizer alguém que vai estar trilhando, seguindo os mesmos exemplos. Isso aqui é importante. Então a lição de número 11 traz como assunto da lição imitadores de Deus no mundo e no lar. Isso aqui é uma das formas exortativas de Paulo para com os crentes da igreja de Éfeso. Lembre-se que nós temos falado aqui que Paulo ele procurou uma forma doutrinária para moldar os crentes da igreja de Éfeso, uma vez que ele teve um conflito muito grande com a igreja de Corinto, também com a igreja dos Gálatas, e agora ele está lidando com crentes da igreja de Éfeso, moldando a igreja para que ela se torne uma igreja padrão. E isso ele está tratando com os crentes, que nós já também tratamos aqui, que fazem parte do corpo de Cristo, que é o corpo espiritual. Veja quanta lição ela é profunda, ela é maravilhosa. O texto áureo, que está em Efésios capítulo 5, versículo 8, eu vou lembrar para vocês aqui que eu não vou frisar aqui o que nós já observamos nas lições anteriores, né? Como a irmã Nilce, ela citou e alguns outros irmãos citaram também alguns textos que não estavam batendo. Eu vou deixar isso por conta dos irmãos que vão estar lendo a revista. Eu vou trazer apenas as orientações básicas. Então o texto áureo, ele diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então esse texto aqui já é uma orientação de Paulo. Olha, se nós fôssemos aqui fazer uma análise sintática do texto, a gente colocaria aqui esse texto dividido em 3 partes. Aqui na minha revista, se você quiser seguir esse exemplo aí, você pode seguir colocando aqui, talvez não dê para você ver direito, mas aqui, por exemplo, você vai ver que em alguns pontos eu coloquei
o texto dividido em 3 partes. A primeira delas é que outrora éreis trevas. Essa é a parte 1, você pode colocar aí. Então, que outrora é essa que Paulo está se referindo? Que em outro tempo, em uma geração passada, ou antes de Cristo, vocês eram trevas. Talvez alguém possa até ficar triste ou, quem sabe, magoado, se nós disséssemos para eles que antes de Cristo eles eram trevas. Eles vão imaginar logo o quê? Uma escuridão? Eles vão imaginar logo aí algo tenebroso? Você vai entender aí no decorrer dessa lição, e eu quero que você entenda o que Paulo está explicando. O segundo ponto que você pode marcar na sua revista, aí nesse texto áureo, é que ele diz assim, olha, porém agora sois luz no Senhor. Olha só, você imagina comigo aqui uma lâmpada acesa aqui em cima. Quando surge uma lâmpada em cima, acesa, quer dizer o quê? Dá uma ideia, algo que está relacionado ao conhecimento. E agora o terceiro ponto desse texto é andai como filhos da luz. Aqui a gente poderíamos frisar aqui a palavra imitadores, tá? Então olha só quanto é importante nós desenvolvermos a habilidade de dividir os textos para melhor compreensão. E a verdade prática, ela diz que a condição de servos de Cristo deve influenciar todas as áreas de nossa vida, inclusive o convívio familiar. Então essa verdade prática aqui, você sempre vai pedir para os seus alunos guardar isso no coração e na mente, e se quiser até escrever e colar numa parede em algo visível, é muito importante essa orientação aqui. Olha, a condição de servo de Cristo deve influenciar todas as áreas da nossa vida, inclusive o convívio familiar. O que isso quer dizer se nós fôssemos traduzir? Que nós temos que ser cristãos autênticos, tanto na igreja, como na vida secular, como também na família. Não podemos desprezar de hipótese alguma nenhuma área da nossa vida. E nós vamos tratar um dos pontos importantes aqui a respeito do tempo. Isso é importante. Então olha só que eu coloco aqui a observação relacionada ao texto áureo. Explique para os seus alunos que esse texto áureo, trata do nosso estado antes e depois de estarmos em Cristo. Por isso que Paulo está dizendo aqui que outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz. Então andai como filhos da luz, tá? Então isso aqui é importante você anotar isso e entender também. E também um esclarecimento sobre a verdade prática é que na qualidade de servos que nós somos, cabe a nós representarmos o nosso Senhor em todos os âmbitos da nossa vida, como eu havia falado anteriormente, na sua vida profissional, no seu relacionamento, nas suas amizades, nos seus lazeres, na igreja e também na sua casa. Aonde você for, você deve representar o reino de Cristo na qualidade de servo. Amém? Então, essa aí é a introdução básica que você vai utilizar para adentrar a lição com seus alunos. E aí a gente entra no comentário propriamente dito, o ponto de número 1, que você já sabe que todo ponto número 1 da lição ela tem 3 subpontos. E esse tema do primeiro ponto é obras das trevas e fruto da luz. Então, obras das trevas e fruto da luz. Isso aí nos leva a entender sobre ações, tá? Ações. Então a gente fala sobre o primeiro subponto, que é as obras das trevas. O que são as obras das trevas? Entenda, são tipos de comportamentos que não estão em conformidade com o estilo de vida que devemos ter, sendo quem nós somos. O que? Nova criatura em Cristo. Então olha só, o apóstolo Paulo, ele está instruindo os irmãos da igreja de Éfeso, mostrando que as obras das trevas, elas são comportamentos, são atitudes, são ações que não estão em conformidade com aquele que agora é uma nova criatura. Não acontece isso? Às vezes as pessoas nos julgam
por algum tipo de comportamento e até nos acusam dizendo, olha, você não diz que você é crente, você não pertence à igreja tal, você não deve fazer isso, você não deve falar isso, você não deve ir para tal lugar. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo ele está orientando os irmãos de Éfeso. Então, Paulo, nesse tópico aqui, ele relaciona, dentre muitos comportamentos, alguns que nós devemos aprender e aplicar na nossa vida e aos irmãos na igreja também. Por essa razão que nós estamos estudando na escola bíblica. Lembrando que este assunto ele já havia sido tratado lá em Gálatas capítulo 5 e capítulo 6, quando ele estava falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então é essa mesma ação que está sendo orientado aos irmãos de Éfeso para que eles não caíssem no mesmo erro. Primeira obra das trevas que Paulo menciona aqui no versículo é a impundicícia. O que é a impundicícia? É todo tipo de desvio de conduta na área da sexualidade. Olha só, todo tipo de desvio de conduta na área da sexualidade está envolvido neste pecado, nesta obra das trevas, tá? Na época de Paulo, esse tipo de comportamento ele era natural, as pessoas achavam isso naturalmente, ninguém se escandalizava com isso. Nos dias de hoje, há quem diga que isso seja a modernidade. Não precisa mais, sabe? É tudo normal. O menino tem um comportamento dessa natureza, a menina, a família, sabe? Aí vão perdendo os valores. Talvez pode ser natural para o mundo, mas para a igreja, para nós como corpo de Cristo, isso deve ser tomado como uma impudicícia, um desvio de conduta que está em deconformidade com a nós que já aceitamos a Cristo, que saímos das trevas e viemos para a luz. Nós precisamos, como igreja, combater isso em todas as áreas da nossa família. Então, nós observamos aí o primeiro ponto que o apóstolo Paulo está orientando os irmãos de Éfeso. E se nós percebermos que na nossa convivência existem pessoas tendo esse tipo de comportamento, ou quem sabe até nós mesmos, nós precisamos tomar uma atitude emergencial, mudar o comportamento, mudar essa atitude. Sabe como se chama isso? Conversão. Nós precisamos nos converter. Olha o segundo subtópico desse ponto: conversação torpe ou torpe, como o português quiser expressar essa palavra. O que quer dizer? Qual o significado dessa palavra? Então, olha só, esses são os tipos de pecados cometidos por palavras. Eu não sei se você já orou assim: Senhor, perdoa nossos pecados que nós temos feito por palavras, pensamentos ou obras. Então, olha só, não é que existe diferença de pecado. Para Deus, tudo que for contra os seus preceitos é um pecado, mas existem meios de pecados, e esse aqui é de palavras, coisas que nós falamos, que são pecados diante de Deus, que entristecem o coração de Deus. E aí Paulo relaciona alguns aqui, olha: tudo que afeta a moralidade cristã, tudo que falamos que não é construtivo, são palavras ao vento, palavras sem valor, linguagem leviana, indecente, obscena. Então veja, coisas que não vão produzir nenhum benefício espiritual, que não vai fortificar a fé de ninguém. Então, às vezes, coisas que nós falamos, que tentamos fazer com que pareça engraçado aos ouvidos daqueles que ouvem. Isso se torna conversação torpe. Nós cometemos esse erro, então nós precisamos nos corrigir, nós precisamos voltar, nós precisamos nos converter desse erro para que nós não venhamos sofrer consequências. E aí eu coloco aqui uma observação: esse tipo de pecado leva o crente a viver de forma habitual. Olha só,
Tem pessoas que têm hábitos, criam pecados como hábitos na sua vida, coisa natural, coisa normal. Ele acha que da forma como ele age na casa, na comunidade, na faculdade, no trabalho, ele tem que viver a vida dele naturalmente e às vezes ele se esquece de que agora ele é um crente, que ele é um convertido, que ele é um espírito, ele tem que viver uma vida espiritual. Por isso que Paulo disse, andai como filhos da luz. E outro detalhe, esse tipo de crente não terá parte no reino de Deus. É aqui que é um ponto que nós poderíamos abrir um parêntese e dizer que o crente pode perder a salvação. Se ele, mesmo que ele tenha confessado que Jesus é o Senhor da vida dele, que ele tenha passado a ter direito à salvação, mas se ele não preservar o que é de direito dele, ele vai perder, que é a salvação. Então, somente o arrependimento poderá promover a mudança desse comportamento. Ele só vai mudar esse comportamento errado, essa atitude errada, quando ele se arrepender. Então, esse arrependimento é o único caminho para corrigir esse erro. Então, é um erro de consciência que a pessoa tem que ter, uma consciência ativa de dizer e reconhecer que aquilo está errado, está indo na contramão do seu comportamento, da sua atitude, ele não está se comportando como filhos da luz, ele precisa então mudar. Amém? Então aqui nós já vimos 2 pontos muito importantes dessa lição. E aqui ele entra como o fruto da luz. Quando se fala em fruto da luz, logo nos vem o conhecimento de que Paulo falou também lá em Gálatas, o fruto do Espírito, né? Então olha só, Paulo mostra a conduta ideal para os crentes em Cristo. Paulo ele começa a dar aqui uma receita, uma orientação para que as pessoas que estão em Cristo Jesus, que agora são novas criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, ele dá aqui uma ideia de um comportamento. Como é que os crentes da igreja de Éfeso e os da atualidade têm que se comportar depois que saíram das trevas e vieram para a luz? Amém? Diz assim, primeira observação, através dessa conduta, nós seremos revelados que tipo de crente nós somos. Olha só, através do fruto da luz. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então é pelas atitudes, é pelo comportamento que nós vamos conhecer quem as pessoas são. Se elas têm hábitos, se elas têm mau costume, é pelo comportamento e pela atitude. Esse assunto também já foi tratado lá em Gálatas, quando Paulo falou das obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo agora está fazendo um ajuste no corpo de Cristo. Ele está fazendo aí um assunto doutrinário para colocar a igreja em uma postura adequada como filhos da luz. Então, todos estes ensinos também devem ser aplicados em nossos dias, tá? Então, veja o quanto é importante nós estudarmos os assuntos da Escola Bíblica Dominical. E aí nós vamos dar aqui uma pausa, porque nós já vamos alcançar os nossos 20 minutos, e nós vamos dar continuidade aos pontos importantes que Paulo está dando a nós para termos um tipo de conduta adequado como cristãos, como novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Então nós estamos lidando aqui com comportamentos que podem ser mudados para sermos cada vez melhores, crentes melhores. Aguarde o nosso segundo vídeo.